Muito boa tarde, Senhor Presidente, Chefe de Estado da República de Angola. Uma vez mais, o vosso servidor Amadeu Gouveia vem para que, através de Vossa Excelência, seja emitida uma mensagem de parte do Eterno aos chefes de Estado das nações africanas, tanto na diáspora como aqui no continente. Com a premissa de que a sorte predestinada para o africano é que o Altíssimo te dará grande prosperidade, te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. O Eterno fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Na prática, pelo facto de que o africano tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal e começou a morrer, vive o contrário da forma como foi predestinado e, como castigo, está submetido sob uma ordem mundial estabelecida para a devastação do africano, dos seus povos, sob o domínio do Ocidente. Nessa ordem mundial, o africano entrega os seus recursos, os recursos naturais, os recursos da sua terra, a câmbio de armas a preços estratosféricos, a preços escravizantes. E assim, o africano, apesar dos seus recursos naturais abundantes, vive endividado. Também entrega sua mão de obra, grátis ou barata, em forma de, como foi como escravo, agora como imigrante, e vive sob uma deontologia estabelecida pelo Ocidente, tanto para a governação, tipo ocidental, também para o sistema de adoração ocidental. Porém, chegou o tempo para pôr fim a essa ordem mundial, na qual o africano é devastado. Para isso, o Eterno, é o tema passado, diz que eu chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra distante o homem da minha escolha. Foi o tema passado, prévio a este, por uma confrontação, causando uma confrontação entre o Ocidente e o Oriente, da qual, incluso, pugnamos por uma mediação organizada, uma mediação em que os mediadores sejam africanos, porque o africano, o primogênito do Eterno, já estabelecido, ele que está estabelecido por vocação inata, é o mediador nos conflitos entre o Ocidente e o Oriente. Me dá satisfação, nos dá satisfação de que, precisamente, nessa guerra em que a Ucrânia é uma carnada só, a guerra entre o Ocidente e o Oriente, foram 7 sábios africanos, 7 chefes de Estado. Acho que a intervenção é aplaudida pelo mundo. Será efetiva essa intervenção se forem escutados. Se forem escutados. Porque é uma tentativa para salvar a Ucrânia. Porque o propósito do Eterno para eliminar esta ordem mundial para resgatar, para salvar o africano, vai ser cumprido. Enquanto o Eterno atua dessa forma,
nós, que devemos fazer? Empreender a saída. Empreender a saída é a saída do africano da ordem mundial dominada pelo Ocidente. Palavras maiores em letras maiúsculas. Por quê? Porque o Ocidente é uma besta indescritível, difícil de decifrar e inominável, difícil de apontar. É preciso sabedoria para decifrar o Ocidente. Façamos uma prova de sabedoria. Se o africano tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal e começou a morrer, por que o europeu ocidental foi feito inimigo, carrasco ou açoite ou chicote com o qual o Eterno castiga o africano? Por que o europeu ocidental? Porque adorar a Baal implica morte para o africano. Qual é o mecanismo pelo qual é destruído ou devastado o africano sob o domínio do Ocidente? Se soubermos responder essas perguntas, é meio caminho para sairmos deste castigo. Mas, eis que, diz o Eterno, eis que o meu povo está sendo arruinado, o africano está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. A ignorância, seja por parte do chefe de Estado, a falta de conhecimento da palavra do Eterno por parte do chefe de Estado, o chefe de Estado vai dirigir o país de maneira aturdida. A falta de conhecimento da palavra do Eterno, por parte da população, vive desesperada e protestando. O Eterno diz, então, nesse caso, o Eterno diz, eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento. Todas as minhas palavras são justas. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros. E veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Esta é a função da palavra do Eterno. Por meu intermédio, sabedoria, o Eterno, a sabedoria, por meu intermédio, os reis governam. E as autoridades exercem a justiça. E, da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Pelo contrário, se não buscarmos a sabedoria do Eterno, ele diz, aquele que decide afastar-se de mim, assim mesmo se flagela. Todos que me desprezam, a sabedoria, amam a morte. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais mediadores diante de mim. Visto que vos esquecestes da Torá do Eterno, eis que eu também ignorarei vossa descendência, vossos filhos. É nesse contexto que o Eterno venha, Vossa Excelência, Senhor Presidente, e a todos os seus companheiros, chefes de Estado das Nações Africanas, com um convite. Recebei o meu ensino. E com todo o prazer, e gratidão que o Eterno me utiliza para trazer essa palavra, essa sabedoria, com o objetivo de
a transformação do africano saindo da ordem mundial estabelecida para a devastação dos seus povos. Nessa saída, a primeira parte vai ser a anatomia funcional do Ocidente, a estrutura e como funciona o Ocidente. O Estado, nas Escrituras, o Estado é representado pelo animal ou besta. E a liderança do Estado é representada por um ginete, quem monta a besta, o animal. E a potestade, que só pode ser ou o dragão ou o eterno, não há terceira via. Toda a governação no país, de qualquer país, por atrás, ou está a potestade do dragão, ou está a potestade do eterno. O Ocidente, nas Escrituras, não se descreve o nome Europa. Nas Escrituras, Europa Ocidental é denominada mar. Europa é o mar. Goyim, ou gentiles, são seus povos. É a denominação geral para os seus povos, suas nações em geral. De sorte que o dragão, Satanás, com estrutura de 7 cabeças, 10 chifres, em algum momento da história, o dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Por uma questão, fazendo uma técnica, palavras mais fáceis para memorizar, utilizo essas 3 características: poder, trono e grande autoridade. Põe ATP, de autoridade, T do trono e P de poder. É potência. Isso parece para as pessoas que estudaram biologia e química. ATP é a potência para o metabolismo intracelular. É a forma de energia para potenciar o metabolismo intracelular. Muito bem. E assim, como se fosse algo que saiu do forno, ao passar a besta o seu poder, o dragão, a besta tem essa constituição. Uma mulher montada numa besta. Mulher, nos termos proféticos apocalípticos, significa a sede, a cidade, ou a sede do sistema de adoração. É o sistema de adoração. Monta, doma, monta a besta. E assim, sai com nomes de blasfêmia, vai ter a besta, toma a forma, a anatomia do dragão, de 7 cabeças, G7, 10 chifres, G10, e aí atrás, ATP, por detrás está na cauda que tem forma de serpente. Muito bem. E toma uma estrutura, um poder, que tem um poder é uma besta belicosa. Essa estrutura é belicosa, poder férreo, armamentismo e belicosa, essa besta. Assim que o Ocidente é uma besta com ATP do dragão, mas domada por uma mulher, por um sistema de adoração. Podemos apresentar desta forma, nesse esquema. Quanto à funcionalidade,
a funcionalidade. Assim que o dragão passou a besta com a ATP, autoridade, trono, poder, toda a humanidade ficou maravilhosa e seguiu a besta. Como? Passou a adorar o dragão toda a humanidade. Quer dizer, no Ocidente, toda a humanidade passa a adorar o dragão e também começou a adorar a besta. Assim, no Ocidente a adoração é adoração à besta com ATP do dragão. Muita gente, na maioria das pessoas pensa que adorar ou adoração é algo subjetivo, depende de quem. Não, é algo objetivo. Adoração, adorar é um ente qualquer, um sujeito. Vamos adorar um sujeito. Adorar um ente. Tem que ver com tempo, espaço e objetivo pelo qual vai ser adorado. Para invocar a Invocar a é clamar o nome vocativo deste ente. Que é esse nome vocativo? Vou dar um exemplo muito doméstico. Meu nome é Amadeu Gouveia. Os meus filhos nunca se dirigiam a mim chamando Amadeu, nem senhor Amadeu, nem nada, nem Amadeu Gouveia. Não. A boca deles não conhece o meu nome dirigindo-se a mim. Dizem, papi, no meu lar, em minha casa, o vocativo dos meus filhos para dirigir a mim pessoalmente é papi. É a designação com que se dirige, a ente é o vocativo. Então, a adoração a tempo, espaço e objetivo para invocar, clamar o nome vocativo do E resulta em, o resultado da adoração é pôr o nome do virtudes inerentes a esse nome vocativo na frente do adorador. Vamos sublinhando bem isso, por na frente do adorador. Logo se lhe imparte a sorte ante a vida, e no seu viver, o adorador exibe o nome na frente e na mão direita. Que é isso? A frente que se refere, onde vai pôr-se o nome do Eterno, é na parte frontal do cérebro. É onde está o receptor, onde se vai implantar as virtudes inerentes ao nome vocativo de quem se lhe adora. E, por na mão direita, vai fazer parte da sua personalidade e na sua forma de pensar, no seu estilo, como vai ensinar aos seus descendentes. Isso é que pode ter o nome de a quem se adora ser posto na fronte e mão direita. Então, tomemos um ente. Se esse ente for o Altíssimo, o Eterno, adorar ao Eterno é invocar ou clamar pelo nome do Eterno, o nome dele vocativo. Assim, diz o Eterno, porão ou selar na frente o meu nome sobre os filhos de Israel. Selar na frente o meu nome sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei, impartir a sorte. E
Para todo adorador fiel que assim fizer, diz a palavra, ao passar da vida, na mão direita, a sabedoria te garante longevidade. Esse é o efeito da adoração. Então, diz assim, para uma nação, para um povo, diz, se o meu povo que leva o meu nome, ou que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Eterno, eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados, e então abençoarei sobremaneira o seu pão e a sua água, e vai embora a pobreza, e eu afastarei a doença do seu meio, e não só, também sararei a sua terra. Que coisa! Pensando, eu afastarei a doença do seio, do seu meio. Que tal se o povo, os povos africanos, o povo angolano, tomasse essa receita contra o paludismo? Mas se o ente a adorar for a besta com ATP do dragão, que resultou dessa transferência do poder do dragão à besta, adorar a besta dragão é a invocação do nome também vocativo, o nome da besta dragão. Pôr na fronte, gravar, plasmar na fronte do adorador o nome, as características inerentes ao nome do dragão, a sorte ante a vida. Então o penitente, na sua fronte e mão direita, ostentará o nome da besta, as virtudes inerentes ao nome da besta, a personalidade estará assim afetada. Uma pergunta: receber o nome da besta dragão, o Ocidente, é inominável. Quer dizer, no Ocidente, a quem se lhe adora é inominável. As pessoas adoram, mas não nomeiam, não pronunciam o nome. Qual é o nome da besta dragão? Qual nome se pronuncia, o vocativo, para adorar a besta? As pessoas não vão dizer, vamos adorar a besta, vamos adorar o dragão. Qual é o nome com que se lhe adora? A mulher, diz a Escritura, a mulher é grande prostituta, montada sobre a besta, tendo na mão um cálice de ouro. Em sua fronte ostenta a inscrição do nome com um significado escondido, oculto, o nome enigmático. E ponho NT, o nome na testa. Esse é o nome que se lhe põe na testa, é um nome enigmático, mas que o identifica mistério. A grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Qual é a inscrição do nome com significado escondido? E de qual nome? E remete à Babilônia. Temos que ir à Babilônia. Babilônia é onde se diz: façamos-nos um nome que seja honrado por todos e penetre nos céus. Para isso, qual nome se fez Babilônia? Vamos à Babilônia, então, vamos
a adoração de Babilônia. Em Babilônia, uma foto tipo do sacerdote, que é um esquema do sacerdote de Babilônia. Este é a inscrição de um nome com um significado oculto. Aí está assinalado. E dentro, sobre o altar, também está aí a marca do nome, a inscrição do nome. No exterior do templo, esta é a marca do seu nome. Esta é a coluna de Baal. E a casa, o salão onde se reúne a população do direito. Aí está. Então, vejam só, se podemos observar outra vez, a marca do seu nome. Essa fica do lado esquerdo. A marca do seu nome diz assim: esta é a inscrição do nome com um significado escondido, oculto. O nome enigmático que o descreve, que o identifica, mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostitutas, ou meretrizes, e das abominações da terra. De qual nome? Esta se diz Tau, em grego. É 19ª letra no alfabeto grego, no então. Tau. Em português dizemos T. Ok? Então, no nosso texto, a mulher, grande prostituta, aí onde está o NT, nome na testa, vou pôr a marca do nome. A Tau ou T. Sim? Assim ficamos. E tomei a liberdade de pôr a copa no O do Ocidente e até para escrever Ocidente, porque eles ostentam a mulher que doma essa besta, ostenta estas duas coisas. Na fronte, Tau ou T, e na mão direita, a copa. E assim temos esse esquema. Mas uma coisa interessante, em Babilônia antiga, original, para impor a adoração o sistema de adoração, os insurretos, porque sempre quando aparece uma nova adoração, há muita resistência nas populações. Os insurretos, hereges e blasfemos eram condenados à pena de morte, eram executados sob a fúria dessa divindade, desse Deus cuja marca de nome é T. É a crucificação. A crucificação é precisamente a morte que se aplicava para aqueles que resistissem, que não aceitassem esse sistema de adoração. E o sol, sob a insolação, intempérie. Porque a marca tem o T e o sinal do sol. E assim eram crucificados. Atenção, esse sistema de crucificar os blasfemos ou hereges, na história, Satanás, que é o príncipe deste mundo, e todos os reinos deste mundo, Babilônia, Média-Persa, Grécia, foi a Europa Ocidental atual, sincretismo cultural da Caldeia, leão, Babilônia, leão, Medo-Persa, urso,
e greco-latina, leopardo. O Ocidente hoje, no seu tempo, quando começou a conformar-se esse poder de hoje, sentenciou e executou a pena de morte contra o Messias, acusado de blasfêmia e sedição. De blasfêmia porque disse ser o filho do Altíssimo. Então, as autoridades judaicas o entregaram a Roma. E aí, por sedição, porque disse, aceitou, disse, quando ele perguntou Pilato, é certo que você é rei? Não negou, disse que para isso nasci. E o rei era César. Com esta ação de crucificado, o Ocidente adotou essa imagem do instrumento da pior execução homicida como a marca do seu nome. É a insígnia do ATP que o dragão passou à besta, isto é, escuta-me bem, a Europa Ocidental, na quarta-feira, 3 de abril do ano 30, assumiu ser a besta com ATP do dragão, a Grande Babilônia. Com a ação que os europeus gentiles fizeram com o Messias nessa data, assumiu ser a besta com ATP do dragão. Assim que esta é a imagem do instrumento da pior execução homicida. É a inscrição ou marca do nome da besta com ATP do dragão. De facto, já com Constantino exaltando para que ele viesse tomar o poder e ganhar a guerra para ascender-se no poder de Roma, na sua luta contra seu cunhado Magêncio, ele evocou o sol, a intervenção dessa marca, e de facto por isso ele é conhecido, Constantino é conhecido como o santo equiapostólico, porque naquela história mítica diz que aquele que foi cravado no madeiro, no madeiro, porque ressuscitou, falou com ele, assim como falava com os seus 12 discípulos, também falou com ele. Por isso ele é santo equiapostólico, que é equivalente, igual aos apóstolos. Bem, são sínteses. Com essa exaltação, e além disso, no ano 1215, Inocêncio III exalta dizendo que a letra tal é o símbolo da humildade e a marca apropriada dos filhos da pobreza. A letra tal tem exatamente, são palavras do Papa, Inocêncio III, a letra tal tem exatamente a mesma forma, a mesma configuração da cruz em que foi cravado Cristo. Por isso deu ordem. Passai pelo meio da cidade, pelo meio da cidade de Jerusalém. E ele diz, da maneira que eu entenda, estava lendo o livro de Ezequiel, capítulo 9, sobretudo no versículo 6, recorram à cidade e matem. Não perdoem a ninguém, que o seu olho não tenha compaixão. Matai sem dó. Idosos, rapazes e moças, crianças e mulheres, até aniquilar a todos, mas não tocarão aos que têm a cruz.
Começarão pelo... Ele diz, estava lendo o capítulo, então diz, começarão pelo meu santuário. Começam, pois, com a gente que se encontra diante do templo. É assim que, além, reforçando a ideia, Urbano II disse, Dieu, louvou-te, esta é a vontade de Deus, do seu Deus. É assim que a besta, com essas ordens desses líderes, se fez terrível, apavorante e extremadamente poderosa. E aí, esse poder empreendeu algo que se chama cruzada. Este quadro de Marc Chagall descreve, é um quadro, pinta para descrever o que é cruzada. Tem muitos aspectos, com guerras, em que a cruz é para exaltar a cruz, a Santa Inquisição, para impor a religião da cruz, a escravização, o colonialismo, tudo isso, neste processo, uma síntese. O Ocidente estraçalhava, despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade. Uma potência tremenda. E, sobretudo, aqui, falando já da África, essas 7 potências, Portugal, Bélgica, França, Alemanha, Britânia, Itália, são as potências que aqui vieram sob a égide da religião da Europa Ocidental. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os Kadoshim e vencer. Os Kadoshim são os seguidores do Mashiach, os seguidores do Eterno, os fiéis. E os venceu. É esse período em que o Messias menciona, dizendo que porquanto haverá nessa época grande tribulação, como nunca antes aconteceu desde o início do mundo até então, nem nunca jamais haverá. Um período em que, com o sangue dos Kadoshim do Altíssimo, seguidores do Mashiach, a mulher, essa mulher está montada, o sistema de adoração montado sobre a besta, a mulher está embriagada, está embriagada. Faremos uma pergunta. A grande prostituta embriagada, sob a besta com ATP do dragão, que valores vai gerar? Que valores ocidentais? Porque pelos seus valores, o europeu vai com tudo para defender seus valores. Então, a grande prostituta embriagada, a besta com ATP do dragão, a resultante só é a corrupção moral. Essa corrupção moral, inclusa, houve um tempo em que se montava um negócio eclesiástico, em que se fazem peregrinações para vender indulgências e promessas, cumprimento de promessas. Um dinheiral que entra no sistema de adoração, que tem enriquecido esse sistema de adoração. Então, o Altíssimo muda as épocas. É assim que aparece
à reforma e contra a reforma. Os reformistas advogavam para combater a corrupção, ensino e tradução da Sagrada Escritura. Porque antes a população não tinha acesso ao livro, à Sagrada Escritura. É uma coisa tão sagrada que só estava nas mãos dos líderes, do top, do Papa. A Contra-Reforma, a resposta da Igreja-Mãe, fez com que parte dos europeus, os reformistas, saíssem do continente para a América. E aí se consolidou. E é assim que a besta tomou uma faceta de um cordeiro com 2 chifres. E esses chifres já advogavam que a imposição de tal não advogava. Resultou em que já não fosse mais a força, mas já consciencializando, pregando. No lado o protestantismo é Euroamérica e a parte da Europa é catolicismo. E assim, a fonte da doutrina, que fica aberta já para o público, se constituiu, eram 2 fontes principais. É a Sagrada Escritura e, chamemos no Apocalipse, chama o rolo aberto para os profetas do Ocidente. Essa época, muita escritura, muitos escritores escreveram, profetas, sobretudo do lado protestante da América. E as narrações deles, as suas profecias, diz, era doce como mel na boca. Quem lesse os livros desses profetas dessa época da Reforma, um encanto. Mas, aí está, a Sagrada Escritura do Ocidente, ordenada por Damaso I, foi um papa que nasceu na Galícia, ibérico, um papa ibérico, nasceu lá, a família romana e ele nasceu lá. Foi ordenada por ele quem dizia, escolheu os livros que tinham que ser. E a tradução com correções e adaptações, elaborada por Jerônimo Eusébio Sofrônio, mais conhecido por São Jerônimo. Aí, fez isso pervertendo o Tanakh. Tanakh é o acrônimo entre Torá, profetas e escritos, assim está constituída as escrituras, suprimindo dele o nome do Altíssimo, o Criador e Salvador do mundo, suplantando com nomes dos seus deuses, os nomes de blasfêmia. Por isso, na Sagrada Escritura do Ocidente, jamais vais encontrar o nome do teu Criador. Não vai encontrar o nome do teu Salvador. Isto é, o conteúdo da Sagrada Escritura do Ocidente, que se chama Bíblia, e que foi elaborada pelo São Jerônimo, conhecida a tradução Vulgata, que predominou por 1500 anos como única tradução, único livro autorizado pelo sistema de adoração. Queimaram-se todas as outras escrituras que não fossem da Vulgata. A biblioteca que tivesse outra escritura, dos originais não afetados, a biblioteca que fosse encontrada com um livro, sobretudo no tempo de Constâncio II, a biblioteca que onde se encontrara
a Sagrada Escritura pura era queimada, transformada em prostíbulo ou fábrica de cal. Então, a Sagrada Escritura do Ocidente, chamada Bíblia, que as pessoas têm hoje na mão, é a abominação que está dentro desse cálice. E o rolo aberto para os profetas do Ocidente, que falaram e escreveram, os profetas do Ocidente. Catecismo, Espírito de Profecia, Livro de Mormon, Paraíso, e tanta obra literária que se escreveu, muita profecia se escreveu. Toda a profecia ocidental, fundada no Espiritismo, é para estabelecer e proclamar a caducidade, invalidar e alterar o calendário, as festas solenes e a Torá do Eterno. De tal maneira que essas profecias também são abominação. Digo-vos-ei, profeta do Altíssimo, sem a prostectomia, impossível. O Eterno não faz profeta de alguém incircunciso. Pregador sem um sinal do pacto do Eterno, pregador da palavra do Eterno incircunciso, inconcebível. E os europeus são incircuncisos. Assim que a reforma e contra-reforma é o período em que o Messias já tinha dito: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É assim que essa besta com 2 chifres, por um lado espiritismo, o lado protestante é mais espiritismo, o lado europeu é mais corporismo, tem que ver as coisas, tem que ver a quem adora, tem que ser palpável, ok? Ambos são a besta que fala como o dragão. Esta é a reforma. Fala como o dragão. Isso, falando como o dragão, imagine. Olha, para essa guerra que está entre o Ocidente e o Oriente, com o epicentro em Ucrânia, alguém diz, um líder mundial, diz: as armas são, de facto, o caminho para a paz. Como isso? Desandado. E nas profecias, entre profecias, um cientista do Ocidente fala também como um dragão. Diz assim: os negros são menos inteligentes que os brancos. Entre os brancos e os negros há diferenças nos resultados de provas de inteligência. E ele diz: eu creio que a diferença é genética. E quem está falando isso? É o Prêmio Nobel de Medicina de 1962, co-descobridor da estrutura do ADN. Um genetista. Está a dizer que a diferença é genética. Quem não vai crer se um genetista está dizendo isso? Não sou eu, disse. Uma profetisa visionária do Ocidente, até tem uma série de sua literatura se chama O Espírito da Profecia. Fala como dragão. Diz: desde o dilúvio tem havido amalgamação de homens e animais.
é zoofilia, relação sexual entre animais e homens. Conforme pode ser visto nas quase infinitas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. Naquele tempo, a raça negra vinha disso. Está nesta obra literária, aí está. Spiritual Gift. Muito bem. Esta profetisa só fala abominação. Bom, assim que esta é a fórmula, a estrutura do Ocidente, em qualquer forma que apresentar. Assim, tanto com todo governante, todo poder político, bélico e opressor, e por outro lado, toda voz de profecia do Ocidente que levam essa marca do nome. De ambas formas, tanto o poder político secular como o poder religioso, a besta utilizou esses dois poderes, a besta obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem essa estampa de marca na mão direita ou na fronte, adoração, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta. Esta marca é o nome da besta. Muito bem, receber o nome da besta dragão. Esta é a inscrição do nome da marca da besta, com ATP, mas a pergunta é, esta é a marca do nome. E qual nome? Voltemos à Babilônia. Aí está a marca do nome da besta. E as congregações assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tammuz, nessa festa, os adoradores recebem na fronte a tal marca que é o nome da besta. Esta tal OT é a marca do nome Tammuz, que significa aquele que advém do sol invictus. Por isso tem esse sinal, a T e o sol, o círculo solar. Essa mesma estrutura vai ver no templo de Tammuz, o Babel antigo, e no templo de Babilônia atual. É a mesma. Assim vai ver nos templos hoje, nos nossos templos. Portanto, por definição, esses dois elementos que tem a copa que a mulher tem na mão e a marca do seu nome que está na testa, na fronte. A mulher tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E, entre ambas, a Sagrada Escritura do Ocidente, somada com os escritos dos profetas do Ocidente, é o que constitui o conteúdo da copa, que é o vinho da sua sedução. Muito bem, essa é a inscrição do nome, a marca do nome Tammuz, Deus solar de Babilônia. Em síntese, virão ser assim: a mãe, esta é a mãe, esse é o símbolo da mãe, até de Tammuz, e estas são
as filhas, as prostitutas, os grupos eclesiásticos. E é a mãe também das abominações que contém no cálice. E assim tornou-se, Babilônia, tornou-se habitação de demônios, ídolos. Tornou-se antro de toda espécie de espírito imundo, Illuminatis, etc. Esconderijo de toda ave impura e detestável. Portanto, vamos dar aqui uns pontos conclusivos. O africano tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal e começou a morrer. Por quê? A Europa Ocidental foi feita inimigo para castigar o africano. Porque adorar a Baal implica morte para o africano. Qual é o mecanismo? Essa é a pergunta que se nos fez, que nos fizemos para provar a sabedoria, como prova de sabedoria. Em síntese, o Ocidente é a besta. Esta besta é domada por uma mulher, sistema de adoração, que é grande prostituta, que é antro de vários ídolos. É mãe de meretrizes, gera igrejas idolátricas. Mãe de abominações, produtora de doutrinas aberrantes. Os negociadores da terra se enriqueceram a causa do seu luxo extravagante, corrupção financeira. Domina esse mundo, essa área do mundo. E os governantes, senhor presidente, está nessa classe. Os governantes da terra se prostituíram, se comprometeram em corrupção política com esse sistema, com o Ocidente. A cruzada é o processo que consiste em impor sobre os descendentes de Abraão a adoração ao ente cuja marca do seu nome é Tammuz, a misteriosa divindade do Ocidente, valendo-se de todas as armas e formas possíveis, com excomunhões, destituições, suspensões, vitupérios, guerras na história da humanidade. As cruzadas e a Santa Inquisição teve o maior extermínio e mais sanguinário da história. Ocupação colonial, escravatura, etc. E adoctrinamento alienador em culto de adoração. Particularmente aqui em Angola, ao chegar à independência, passaram-se 760 anos desde 11 de novembro de 1215 a 11 de novembro de 1975, 760 anos. A data de 11 de novembro de 1215 é a data que se proclamou, se anunciou, deu partida à cruzada, para começar indo a Jerusalém. E é Angola que também vem proclamar a independência na mesma dia e mês desse aniversário, 760 anos. Coincidência? Mas a independência, tanto de Angola, de qualquer país africano, subsaariano, expulsaram os colonialistas do poder, da governação, mas adoptaram seus ídolos, apoderaram-se das suas estátuas de metal fundido, as suas imagens esculpidas, e inundaram os altares ou templos idólatras deles. Escutem, Angola. A marca do nome Tammuz
na insígnia de Angola independente. Aí está o sol, aí está a cruz. Aí temos. É uma correção que estou fazendo, porque num tema prévio, senti-me satisfeito que em África subsaariana não tínhamos bandeiras com cruz. Depois verifiquei que Angola e Moçambique, então, são cruzes extravagantes. E não só a cruz, a cor da mulher, que monta sol. Pergunto, a Angola particularmente, os edifícios, palácios, escolas públicas, por que tem esta cor? Que compromisso tem com a mulher, com o sistema de adoração? Porque esta Fátima, mãe ou fonte da rosa portuguesa, gerou rosas, o milagre das rosas. Bom, deixemos. Em Angola, ou África mesmo, vamos deixar uma nota de profetas africanos. Profetas africanos, sim, são profetas africanos, são de Israel, são da descendência de Abraão e são circuncidados. Anota aí, o Eterno diz assim: entre os profetas africanos observei algo de veras hediondo, algo nojento. Antes, vai ralhar o profeta africano e todas as congregações africanas, todo adorador africano. Além de todas as tuas outras abominações, trouxeste estrangeiros, pagãos. Que é isso, pagão? Incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo. Trouxe estrangeiros, trouxe pagãos, incircuncisos, para estarem no meu lugar kadosh, para vir no templo e fazer o quê? Profanando assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, gorduras e o sangue. Quer dizer, trouxeram estrangeiros, pagãos, pô-los no púlpito para pregar, para prestar culto. Se você, africano, circuncidado, quando venha a adorar o Eterno, na verdade, e você vai pôr um estrangeiro incircunciso, estás profanando assim a minha casa, diz ele. E, deste modo, tu quebraste o meu pacto, porque essa circuncisão é a marca do seu pacto. Mas a nota é esta: entre os profetas africanos, observei algo de veras hediondo. Na verdade, eles desviam o meu povo do caminho, porquanto eles mesmos, os profetas africanos, profetizam da parte do ídolo do Ocidente, que é o anátema do africano. Escutem bem, senhor presidente, comece a entender bem isso. Os nossos profetas mesmo, africanos, profetizam por parte do ídolo do Ocidente, que é o anátema do africano. Há muitos ídolos, mas este é o anátema do africano. Que é anátema? Anátema é o que o Eterno consagra, determina a destruição completa. Se eu tiver algo na mão e que essa é anátema, significa que isto está só para destruir-se. Se eu tomo o posse, esse é o grande problema. Se eu tomo e faço posse, é meu,
eu me faço anátema. Só serei dedicado, consagrado para ser destruído. Se eu ponho isso no edifício, numa casa, e aí para estar, este edifício fica como anátema. Você tem que destruir o edifício. Se põe isso numa cidade, a cidade serve só para ser destruída. Se põe numa nação, esse é o problema do que é anátema. E, precisamente, este é o ídolo que é anátema do africano. Como? Por isso o Eterno diz: vós guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse, não te faças, não tenhas posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixeis mover pela cobiça, porque o outro tem uma coisa bonita e é uma coisa de ouro, pois isso tornaria anátema a congregação toda e traria desgraça e destruição sobre toda a nação. Por que esse ídolo é o anátema do africano? Olha, no Ocidente, todos os deuses dos Gojin europeus, sejam quais forem, são demônios, são ídolos. Escrito está. Quer dizer, toda adoração europeia é idolátrica. Mas entre todos os ídolos, entre todos os demônios, a imagem do ídolo que inflama o zelo do Altíssimo é esta, porque é a personificação do dragão, o diabo. E o fogo eterno está preparado para o diabo. O diabo só está já para ser destruído, é um anátema. O diabo é o anátema. E essa é a sua personificação. Qualquer homem do meu povo, veja, para quem tem esse ídolo, qualquer homem do meu povo, ou mesmo qualquer estrangeiro residente no seu seio, que levantar um ídolo em seu coração e puser o tropeço da sua maldade na sua fronte, e depois tem broncas, tem problemas, vou consultar o pastor, e depois vir ao profeta para consultar. Diz o Eterno: eu mesmo, o Eterno, vindo a ele, lhe responderei a essa pessoa conforme a sua atitude idólatra. Como? Eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa, e dela farei um exemplo, um sinal e um objeto de escárnio para todos. Vão dizer: que tem essa pessoa? Que tem um escárnio. Diz o Eterno: eu pessoalmente, não vai nomear ninguém vai fazer por ele. Eu pessoalmente, diz o Eterno, o eliminarei do meio do meu povo. Veio consultar. Pode ser esse ministro, esse profeta. E se o profeta for corrompido e levado a proferir uma profecia, porque o presidente da República veio consultar o ministro, veio consultar o pastor, veio consultar o profeta, porque é ministro, porque é um general. Como é general. E se o profeta for corrompido e levado a proferir uma profecia em nome dele, eu, o Eterno, terei persuadido esse profeta
e estenderei o meu braço contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo. O profeta. Angolano ou africano que não adora o dragão? Há algum angolano, algum africano subsaariano que não adora o dragão? Porque no Ocidente, como se adora o dragão? 3 elementos. É a adoração à besta, a imagem e a marca do seu nome. No Ocidente, toda a humanidade adora o dragão, aclamando Baal. Esse é o seu vocativo. Tammuz é designação nominativa. Baal é designação vocativa. Sim? Permitam-me falar um pouquinho uma língua bantu da minha terra. Omindele koifumbe koyambundo. Traduzindo em português. Os goinhos, os europeus, não são assassinos a solto, caçando os africanos. Não. O que eles trazem, a imagem de Baal, anátema do africano. Por quê? O africano, ao adorar este ídolo, anátema, os seus povos não poderão resistir aos seus inimigos, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores da destruição. Esse é o mecanismo. Adorar o anátema, o ídolo que inflama, o ídolo que traz o europeu, é o mecanismo da devastação do africano. Não o europeu só em si mesmo, a sua pessoa. Não. O que eles trazem? Trazem o anátema. Esse é o mecanismo da nossa destruição. Eles, e assim é adorado. Baal não é nome, é título. O nosso Kikongo, fuma. Nosso Kimbundo, ngana. Nosso Umbundo, ngala. Nosso Chokwe, mata. Adonai, o Senhor, le Senhor, é o Senhor, the Lord. É a tradução literal de Baal. E diz, e para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum dia e noite sem cessar. Está marcado. Esta é a nota, pois entre os profetas africanos observei algo de veras hediondo para a morte dos seus povos. Na verdade, eles desviam o meu povo do caminho, porquanto profetizam da parte de Baal. Muito bem. Finalmente, esta é a inscrição do nome com significado escondido, nome enigmático, Tal. Esse Tal, Tammuz, entre os amonitas é conhecido pelo nome de Moloch, Osíris entre os egípcios, Zeus para os gregos. Em Éfeso era conhecido como Júpiter, também em Roma, pré-Constantino I, como Saturno e Júpiter.
Tammuz, na Europa Ocidental atual, sincretismo cultural de Caldeia, Babilônia, Medo-Persa e Greco-Latina, Tammuz é conhecido como Cristo Jesus. Jesus. Já depois do século XIV, a letra J apareceu no século XIV, antes Jesus. Antes do século XIV, Jesus. Jesus significa filho de Ísis entre os egípcios, filho de Zeus entre os gregos. Por isso, escrito está, a besta é semelhante a um leopardo, porém tem pés como os de urso, Medo-Persa, o sol vem de Medo-Persa, e a boca como de leão. Portanto, exortação. A adoração do africano ao dragão, Satanás, através de Tammuz, o ídolo do Ocidente, chamando pelo seu vocativo Baal, o Senhor, desde os seus antepassados, desde os nossos antepassados, estamos adorando de Baal. É um mistério, razão verdadeira e oculta, pelo qual suas famílias e nações, povos e línguas padecem inexoravelmente, quer dizer, padecem, ainda que ore, ainda que reze, ainda que compungido canta, inexoravelmente vai padecer a devastação sob o domínio da Europa Ocidental, a grande Babilônia que traz o anátema. E os habitantes de todas as nações se embriagaram com o devastador vinho da sua sedação que está nessa copa, nesse cálice, para praticar muita maldade. Temos que reconhecer os africanos que praticam muita maldade em Babilônia. O Eterno hoje nos estende o convite. Retirai-vos dela, de Babilônia, povo meu. É o momento, senhor presidente, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Senhor presidente, ao sair de Babilônia, destruireis as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os altares idólatras deles. A esta imagem, anátema no seio do africano, borra em nenhuma casa. É a imagem do ídolo que inflama o zelo do Altíssimo. Há muitos ídolos, mas a imagem que ocupa o lugar na fronte do Salvador, do seu Criador, é esta. Todo indivíduo ama essa imagem, esse ídolo, e ocupou o receptor no qual devia sentar-se o Eterno, o Salvador. Diz a palavra. Agora, se nós obedecemos, se não obedecemos ante a desobediência para não destruir esse ídolo, essa imagem, então eu não estarei mais convosco, diz o Eterno, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio, anátema. Mas, porém, ante a obediência para destruir, se aceitamos e fazemos e executamos, eis que eu mesmo, diz o Eterno, removerei, tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalim, os nomes dos deuses solares. Seus nomes não serão mais invocados.
não invocareis o nome de deuses alheios, dos europeus. Jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. Quais nomes? A besta está repleta, plagada de nomes de blasfêmia. Mas aqui está sendo específico, nomes solares. Deus em São Cristo, que significa o resplandor do sol. Em Grécia, passou como Deus. Entre os hispanos, Deus. Entre os portugueses e italianos, Deus. É o vocativo de Zeus, o pai e rei de todos os deuses do Olimpo. Jovis em latim, Jovis em italiano, Jeová em castelhano ou espanhol e Jeová em português é o vocativo de Júpiter, o pai da luz. E a máxima, estamos aquele que advém do sol, ali donde Baal, o Senhor, é o amo de tudo. Sai dela, povo meu, diz o Eterno, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E tem direito, como lhe aconteceu a Moisés. Então, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O Eterno nos responde. Veja, farei passar diante de ti toda a minha benevolência. E diante de ti proclamarei o meu nome, o nome vocativo. Naquele tempo, quando eu proclamar o meu nome e tu o aceites, assegurou o Eterno, número 1, terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Com quem vai ter misericórdia e compaixão, então? Ok. 2, jamais me chamarás Fumame, Nganayami, Ngalayange, Mataoyami, Adonai, meu Senhor, Monsenhor, meu Senhor, maior. Jamais me chamarás Baali. Baali significa meu Senhor. 3, não terás deuses alheios diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nem só uma. De nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto. Não. Por quê? Porquanto eu, o Eterno, sou zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais nesse âmbito, até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem. Porém, contudo, dedico amor misericordioso. Vamos ver a quem dedica essa misericórdia, a quem vai desejar fazer sua misericórdia. Dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Uma consolação. Uma consolação. Vai chegar a público esse vídeo. E muitos
amam a Sagrada Escritura do Ocidente, amam o rolo aberto de profetas do Ocidente, doce como mel, literaturas, livros como escritos por profetas do Ocidente, protestantes, ou da Europa mesmo, leituras encantadoras. Formam o Evangelho para os gentiles, para inculcar a marca do nome de Tammuz nas nossas mentes. Hoje, sim, tiveram sua vida lindas, doce como mel na boca. Hoje ele vai cumprir a profecia referente a isso que diz do Evangelho para gentiles. De facto, ele era doce como mel ao paladar, na boca. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Ao saber isso hoje, quanta frustração vão ter, mas tranquilos. Muita frustração. Vai doer. Muitos vão ficar zangados de frustração. Senhor Presidente, termino com uma instrução da parte do Eterno. Reúne-me o povo, para que eu os faça ouvir a minha palavra. Tudo que estão escutando, a única ação não está fora das suas prerrogativas, não está fora das vossas prerrogativas. Reúne só o meu povo, diz o Eterno, para que eu os faça ouvir a minha palavra. Esta é prerrogativa unicamente do chefe de Estado, de todos os chefes de Estado de cada nação. Não há mais ninguém que o possa fazer. Por isso, se tem posto isto, se apresenta ao Presidente da República. Esta é a anatomia funcional do continente. O senhor Presidente já está armado, já sabe. É para empreender a saída do africano da ordem mundial dominada pelo Ocidente. É tudo quanto. Muito obrigado pela atenção.